anual. Em relação ao período passado, eu fiz algumas adaptações. O que deu certo a gente continua, o que não deu a gente muda, tentando acertar. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para, de modo geral, falarmos sobre o nosso cronograma. Todo esse material eu disponibilizei no Teams para vocês, e vocês podem ter o acesso por lá. Então, aqui temos o nosso cronograma. Hoje, nosso encontro síncrono das 7 às 8, para apresentação do plano da disciplina e encaminhamento do conteúdo de provisões. E aí, esse conteúdo de provisões, vocês vão ver uma videoaula do YouTube. Então, todas as aulas do semestre passado serão aproveitadas agora de maneira assíncrona. Então, um ponto positivo é que os nossos encontros síncronos aqui, eles serão mais proveitosos, no sentido de eu vou aprofundar as demonstrações das empresas, o que eu não fiz na turma passada, porque as videoaulas que vocês irão ver era o meu assunto na aula síncrona, né, nos nossos encontros semanais. E vou também fazer exercícios com vocês. Para isso, mesmo nosso encontro síncrono sendo de 1 hora, eu preciso que vocês se comprometam e estudem isso em casa, né? Hoje a gente não tem aqui de maneira virtual, a gente sabe quem está aqui agora, nesse momento, tem como ter um certo controle, mas vocês, como sabem, não são obrigados a estar aqui. No entanto, vai muito mais da consciência de vocês. O mercado lá fora é competitivo, é exigente, e certamente o mercado vai exigir esse conteúdo de vocês. Então, vocês serão penalizados caso não apresentem êxito nesses conteúdos. No dia 5, que é na nossa próxima quarta-feira, nós teremos também um encontro síncrono, onde eu vou fazer o fechamento do conteúdo de provisões, incluindo resolução de exercícios, e vou dar o encaminhamento para o próximo conteúdo, onde vocês vão assistir através de videoaula. Eu vou disponibilizar cada uma dessas aulas, o link no YouTube. Pode ser que vocês, como foram aulas do semestre passado, alguns comentários, vamos supor, eu fale da semana passada, foi na semana passada quando o vídeo foi gravado, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem fazer anotações, podem me contactar pelo Teams, podem interagir com os colegas também pelo Teams, e assim vamos complementando os nossos conteúdos. Como vocês sabem, a presença, ela é computada através de atividades assíncronas, né? Então, vocês fazem estudos domiciliares e esses estudos, essas atividades, elas servirão de presença na disciplina. Então, a primeira atividade já é no final dessa semana, será disponibilizada quarta-feira, e vocês têm até o sábado para entregar. Então, aqui nós temos todos os nossos conteúdos com datas já previstas de atividades de frequência, de avaliações, assim como no ensino presencial nós temos 4 avaliações, aqui nós teremos também 4 avaliações, isso significa que o tempo entre elas será menor do que o presencial, então basicamente a cada mês nós iremos fazer uma avaliação. O conteúdo dessas avaliações, eles se referem ao conteúdo bimestral, digamos assim, não bimestral, porque não são 2 meses, mas o que foi visto naquele período,
no caso, na avaliação 1 de hoje, até o fechamento do conteúdo antes da avaliação 1. Na avaliação 2, o conteúdo posterior, né, entre a avaliação 1 e a 2, e assim sucessivamente, de modo que o exame final aí realmente ele é cumulativo. Isso aqui é uma previsão de datas. Semestre passado, por exemplo, eu tive Covid, então o calendário ficou atrasado em 2 semanas em função do meu adoecimento, mas tudo isso é previamente avisado a vocês estarão cientes do que estará acontecendo, e aqui nesse período de julho, no final de julho, início de agosto, no caso na semana 14, eu vou casar dia 31 de julho, então possivelmente, por isso que aqui só temos um encontro, não por isso, né, claro que todo o planejamento ele segue uma lógica, mas pode ser que aqui no dia 4 eu não consiga acesso à internet, dependendo de onde eu esteja, mas isso também será comunicado a vocês. Todo o nosso cronograma, todas essas aulas, elas são de extrema importância para vocês. Vocês vieram com a bagagem de algumas operações introdutórias. Aqui nós vamos inserir alguns novos elementos. As demonstrações contábeis, elas serão mais completas em termos de balanço patrimonial, em termos de demonstração do resultado do exercício. E aí vocês irão estudar outras demonstrações que não, acredito eu, não foram vistas lá na introdutória. A exemplo da DMPL, da DRA, da DFC e da DVA. Em função da resolução do CEP, né, que normatizou essa retomada de calendário, essas 15 semanas, como vocês podem observar, no nosso cronograma, quando estamos no presencial, essas 15 são 30 semanas, então significa que temos a metade do tempo para dar o mesmo conteúdo. Então, por isso, vocês terão a sensação, acredito que não só nessa disciplina, mas também nas outras, do volume de conteúdo que é considerável, tá? Aqui abaixo, nós temos as datas de todas as avaliações. As avaliações, no caso a primeira, vocês terão do dia 19 de maio, às 23 horas, que é uma quarta-feira, até o dia 20 de maio, às 23h59. Em relação ao semestre passado, esse tempo diminuiu. Diminuiu porque algumas coisas, alguns pontos deram certo, outros não, esse tempo maior. Eu observava que, de fato, vocês só acessavam, a grande maioria, o Teams para fazer a avaliação na sexta. Então, da quarta para a sexta não faz tanta diferença assim, está lá disponível. Por isso, esse tempo foi reduzido. Os exercícios de frequência, nós teremos 10 exercícios, e esses 10 exercícios, eles vão computar a frequência. Dessa forma, a não realização de 3 ou mais atividades, o aluno está reprovado por frequência, já que essas atividades domiciliares estão relacionadas à frequência que a gente computa em sala de aula, tá? Alguma dúvida em relação ao cronograma? Não. Cada avaliação, como vocês podem ver na ficha 2, que também está disponível para vocês, vai ter peso 100. A nota final é a média aritmética das 4 avaliações. Então, o aluno que atingir 70%, média 70%, ele está aprovado. Caso contrário, média entre 40 e 70 vai para exame, sendo esse exame final realizado no dia 20 de agosto, com conteúdo cumulativo. E aí, a média para aprovação em exame é de
50, né? 50%, a média aritmética entre a média anual e a nota do exame. Embora no presencial existam 2 exames finais para disciplinas anuais, aqui nós não temos condições de fazer 2 exames finais pela questão do tempo. Então, é apenas um exame, tá? E esse exame, como o prazo que está sendo dado, não só para o exame, mas as demais atividades também é superior ao período de aula. Isso significa que justamente esse prazo maior é para que, caso tenha algum problema de internet, de conexão, vocês consigam ainda assim enviar a atividade. Então, da mesma forma, não existe também segunda chamada. Não havendo dúvidas em relação ao cronograma, eu vou passar para o encaminhamento da aula de hoje. Esse encaminhamento é um direcionamento do que vocês devem observar quando forem ouvir, quando forem observar a videoaula, assistir a videoaula. Então, em relação ao nosso primeiro assunto, conforme o cronograma, o nosso primeiro assunto se refere ao CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Vocês já ouviram falar nesse tema? Tem ideia do que é uma provisão? Do que é um passivo contingente? Sabe a diferença entre esses 3 elementos? Caso alguém não saiba, responda no chat. Eu não sei. Com quem eu falo? Eu não consigo, compartilhando a tela, ver o nome de vocês. Vitória. Eu Então, também não sei, professor. Legal. Aqui a ideia não é punir quem sabe, quem sabe e quem não sabe, né? A ideia é justamente fazer com que vocês compreendam esse assunto. Uma provisão é um passivo de prazo e valor incerto, decorrente de um evento passado que vai exigir a saída de recurso para que seja liquidada uma obrigação. Muitas vezes, principalmente quem trabalha em escritório de contabilidade, não confunde, mas existe uma certa cultura de denominar, por exemplo, férias, 13º, todo mês você vai fazer uma provisão para 1/12 de férias, de 13º, e isso está errado, né? Por quê? Porque uma provisão, tudo bem, decorreu de um evento passado, que no caso seria, vamos imaginar, o funcionário trabalhou um mês e depois ele saiu da empresa e ajuizou uma ação, porque a empresa não pagava hora extra, vamos imaginar assim. Então, qual foi o evento passado? O funcionário ter trabalhado naquela empresa. Vai exigir uma saída de recursos, possivelmente, né, para que a empresa liquide essa obrigação, que é o pagamento das horas extras que não foram pagas. Quando a empresa vai pagar isso? Vai depender do trâmite judicial, né? Ela supõe que essa obrigação vai existir, ela vai ter uma saída de recursos para pagar essas horas extras que deveriam ter sido pagas, em função do funcionário ter sido empregado durante um determinado período. A provisão, nesse caso, seria isso. Um passivo que a empresa tem hoje, decorrente de um evento passado, que vai provavelmente exigir uma saída de recursos para que essa obrigação seja liquidada. O que acontece, a exemplo, nas empresas de mineração, como aconteceu já com a Vale, como aconteceu com a Samarco, enfim, grandes empresas que, por vezes, agridem o meio ambiente e aí, posteriormente, elas são penalizadas em função dessa agressão que foi realizada. Existem vários tipos de provisões trabalhistas, provisões fiscais, provisões cíveis, provisões para contratos onerosos, que é justamente a questão de multa contratual. E o que erroneamente se denomina de provisão em relação a férias, 13º,
encargos trabalhistas, de modo geral, é um termo inapropriado, porque se a gente for observar, o funcionário trabalhou um mês, ele tem direito a 1/12 de 13º, 1/12 de férias, e vão incidir os encargos trabalhistas sobre esses valores. É um passivo genuíno. Por quê? Ocorreu o evento passado, que foi o funcionário ter trabalhado. É uma obrigação que a empresa tem hoje, decorrendo do evento passado. No entanto, ela, apesar de não saber o seu valor exato, haja vista que, conforme as regras trabalhistas, né, principalmente quem tem remuneração variável, ela não sabe o valor exato que vai pagar de férias, de 13º, vamos supor, no caso de um funcionário que é comissionado, no caso, comissionado que eu digo, recebe comissões, de um funcionário que faz hora extra, um funcionário que trabalha algumas horas no mês no horário noturno. Embora ela não saiba esse valor exato de férias e 13º, ela sabe quando essa obrigação precisa ser liquidada. Após, né, no caso do 13º, normalmente no mês de dezembro, e férias após o período aquisitivo de 12 meses. Então, o que chamamos de provisão para férias, 13º salário, na verdade, seria 13º e férias a pagar. Temos, nesse caso, um passivo genuíno e não uma provisão. Nesse sentido, eu recomendo que vocês, ao assistirem o vídeo da aula de provisões, vocês consigam captar o conceito de provisões, de passivos contingentes e de ativos contingentes. Provisões e passivos contingentes, imagino eu que vocês já conseguem identificar que eles vão para o passivo, né? No caso, o passivo contingente, ele nem aparece no balanço patrimonial. E aí, no vídeo, vocês vão ver por quê. Os ativos contingentes, da mesma forma que os passivos contingentes, eles também não aparecem no balanço patrimonial. E tem uma razão para isso. Então, além de entender o conceito desses elementos, é preciso que vocês consigam diferenciar cada um desses elementos. Quando eu vou ter uma provisão, quando eu vou ter um passivo contingente e quando eu vou ter também um ativo contingente. E qual é o impacto que esses elementos trazem nas demonstrações contábeis? O que é que eu quero dizer com isso? Vocês vão observar durante o vídeo que a provisão, ela aparece no passivo, né? Tem o lançamento contábil dela. Os passivos contingentes e os ativos contingentes, eles são apenas mencionados em notas explicativas. Então, você não vai encontrar um passivo contingente no balanço patrimonial da empresa, exceto em notas explicativas. Não sei se a professora Tatiane trabalhou com vocês, trouxe algumas notas explicativas de empresa para ilustrar essa situação para vocês. Em relação às provisões, quando vocês forem assistir o vídeo, é importante que vocês também se atentem como uma provisão ela deve ser mensurada. Vamos imaginar o caso da Vale, lá da tragédia de Brumadinho. Como que a Vale ela vai mensurar, no caso, atribuir valor monetário por ela ter causado um dano ambiental lá naquela barragem de Brumadinho? Para isso, são feitas estimativas, e essas estimativas elas precisam ser confiáveis. E, normalmente, a área jurídica, né, a gente sempre fala na questão da integração da contabilidade com outras áreas da empresa, e aí, nessa questão das provisões, entram as áreas jurídicas, as áreas de engenharia, as áreas de engenharia não só civil, mas engenharia ambiental, ou seja, é um estudo dinâmico de várias formações, porque nós, como contadores, não temos condições de avaliar, por exemplo, o impacto
de um derramamento de óleo na Baía de Guanabara, por exemplo. Isso foge do nosso conhecimento, mas nós, para atuarmos com consciência, com conservadorismo na contabilidade, precisamos saber quais as informações devem ser obtidas junto a essas outras áreas, junto a esses outros profissionais. E uma vez que essas provisões elas forem mensuradas, ou seja, a partir das estimativas que serão feitas, eu consiga atribuir valor monetário para elas, eu preciso fazer o registro contábil, o lançamento contábil, para que as provisões elas sejam de fato evidenciadas, divulgadas nas demonstrações contábeis, nesse caso específico, no balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. E aí existem várias situações onde eu sempre vou estar fazendo o registro de provisão. Reconheci, por exemplo, a Vale teve a tragédia de Brumadinho. A Vale, ela foi realmente, como que eu posso falar, culpada por toda aquela tragédia ambiental que houve lá em Brumadinho, Minas Gerais. Então, aquela provisão se realizou? Se se realizou, qual seria o lançamento contábil? Ou ela estimou um valor e o valor foi maior? Exemplo, ela estimou que deveria ser penalizada pelo pagamento de R$200 mil em função da tragédia de Brumadinho. Pode acontecer 3 situações. De fato, ela não gastar nada, porque na via judicial ela não foi penalizada, ela não foi culpada, desde que o processo transite em julgado, ou seja, sem possibilidade mais nenhuma de recurso. Ela pode ser penalizada por um valor maior, 250 mil, por exemplo, ou por um valor menor, 120 mil. Então, tudo isso são possibilidades e são cenários onde nós, como contadores, devemos estar atentos a essas mudanças, pois essas situações, principalmente no caso das provisões, elas ocasionam um impacto no balanço patrimonial, especificamente no passivo. E mais à frente, vocês vão estudar na disciplina de análise das demonstrações contábeis que um passivo alto indica, em geral, um elevado, não um elevado, mas indica um endividamento. E aí, esse endividamento ele pode comprometer vários outros indicadores da empresa, tais como liquidez, mais outros indicadores ainda que vocês vão ver mais à frente. Nesse momento, a liquidez, que é a capacidade de pagamento da organização. Então, o que eu tentei falar aqui foi uma breve introdução do que vocês vão visualizar no vídeo. E aí, nada do que eu falei aqui vai fazer sentido se vocês não assistirem, né, esse material que vai estar disponível para vocês. Eu já vou disponibilizar o link para vocês acessarem, e aí vocês podem estar acessando e já assistindo o vídeo na aula de hoje. Vocês estão falando no chat que não estão vendo a tela? Não, agora eu desliguei o compartilhamento, tá? Esse material, tanto que essa aula não está sendo gravada, porque a gravação é o que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Alguma dúvida? Não, professora, nenhuma dúvida. Então, eu vou abrir aqui o YouTube
e já vou compartilhar o link com vocês. E aí vocês podem já aproveitar o restante do nosso horário de aula para estarem assistindo esse conteúdo. E aí, na nossa aula de quinta, eu vou retomar, fazer o fechamento desse assunto. E aí, vamos estar resolvendo também alguns exercícios. Então, para isso, é preciso que vocês assistam, anotem as dúvidas, podem também perguntar no chat ou no fórum, né? E aí, vamos nos falando. Espero que essa... Professora, eu tenho uma dúvida. Oi. Esse slide que a senhora estava apresentando aí agora, vai ser compartilhado ou não? Não tem a ver com a aula? Não, tem a ver com a aula, mas isso aqui é tipo uma nota de aula minha, entendeu? Ah, tá. Okay. O conteúdo que vocês... mais importante é o que eu já compartilhei com vocês, digamos assim. Ah, tá. Aqui é só um direcionamento, mas eu posso colocar no fórum para vocês o que estava escrito aqui. Esse meu material, ele tinha apenas 2 slides, que se referia aos tópicos, né, que vocês devem se ater na hora de estarem vendo o vídeo das provisões. A Mariana está perguntando se teremos exercícios para registro de presença ou algo parecido. Sim, Mariana. Conforme o nosso cronograma, que também está disponível para vocês, teremos 10 exercícios de frequência. A não realização de 3 ou mais exercícios acarreta a reprovação por falta, já que as atividades são computadas, né, para fins de presença. A Amanda pergunta se eu vou disponibilizar os links nas segundas e quartas. Quais os links? Os links da aula do YouTube, você fala, Amanda? Sim, né? Eu já posso amanhã, por exemplo, disponibilizar o link da aula de quarta, que aí vocês já podem ir adiantando o conteúdo. A ideia era disponibilizar gradativamente para que vocês não confundam um assunto com o outro. Vocês vão ver que esses assuntos, em geral, eles são bem parecidos. Agora, nem tanto das provisões, mas a partir de empréstimos, financiamentos, debêntures, nas demonstrações. Então, os conteúdos, eles como é que eu posso dizer? Se aproximam muito um do outro. Então, a ideia é ir liberando gradativamente, até mesmo por questões de didática e aprendizado. Professora. Oi. Ersan. Oi, Ersan. A professora vai indicar alguma bibliografia para a gente usar de apoio? Essa tem na ficha 2 que eu disponibilizei mas foi bom você tocar nesse ponto, que eu disponibilizei no Teams, tem lá toda a nossa bibliografia. Basicamente, nós utilizamos o Manual de Contabilidade Societária, que é da equipe da USP, né? E o livro Contabilidade Financeira. Esse livro de Contabilidade Financeira também são, acho que uns 5 professores da USP, ele tem a capa verde. E o livro de Contabilidade Intermediária em IFRS e CPC do professor Marcelo Cavalcante. Todo esse material, ele está disponibilizado na minha biblioteca, não sei se vocês já acessaram, vocês acessam com o e-mail da UFPR, e lá vocês buscam pelo nome do livro e baixam, não sei se baixa, mas é uma plataforma específica. Você não consegue baixar o livro, mas você consegue fazer anotações lá no que você está lendo. E eu sempre vou, no caso, mencionar qual é o material que vocês devem utilizar. Nesse caso das provisões do CPC 25, vocês podem estar buscando, depois eu anoto para vocês, o Manual de Contabilidade Societária e o Contabilidade Financeira. Esse é o nosso material básico. Eu recomendo que vocês leiam primeiro o Contabilidade Financeira,
porque é uma linguagem mais clara, mais fácil de ser compreendida. E depois vocês vão para o manual de contabilidade, que aí ele já é uma linguagem mais pesada, ele traz o próprio CPC, ele comenta alguns tópicos do CPC, mas ainda assim não é digamos, é um bom material, mas eu não recomendo para um aluno de intermediária, por exemplo, ele já pegar o manual como primeira leitura, digamos assim. Então, por isso, se puderem, leiam o Contabilidade Financeira e, posteriormente, o Manual de Contabilidade Societária da USP. Ok? Ok. Aqui no Teams ainda não apareceu aqui pra gente a ficha 2. Será que eu coloquei na equipe errada? Não, tá ali, Irsa. É um canal oculto que tá ali, você tem que clicar, daí vai ter lá a ficha 1 e a ficha 2, tá na segunda Tá ficha. oculto? Qual que é o nome do canal, Jader? Deixa eu ver aqui. Peraí. Informações, cronograma da disciplina. Aí lá tem o cronograma e tem a ficha 2. Isso mesmo. Ah, tá. Beleza, localizei. Obrigado, Jader. Nada. E tem o acesso à minha biblioteca, onde tem o link para vocês acessarem todo esse material, que aí vocês entram com o próprio e-mail cadastrado aqui, né? Que vocês estão acessando agora o Teams. O Luiz Henrique colocou que o Teams está ocultando automaticamente. Aqui, para mim, ele não oculta. Tanto que, não sei se é porque eu sou como é proprietária, que o time chama da equipe, mas aqui para mim aparecem todos os canais que eu criei. Até eu acho mais fácil criar vários canais, principalmente por aula, para que vocês não se percam na hora que forem procurar determinado assunto, porque se eu criar tudo no geral, vai ficar uma lista imensa, né? Então, isso, às vezes, dificulta na hora de acessar, de buscar alguma informação mais específica. Mais alguma dúvida, gente? Acho que não, professor. Bem, então, não havendo nenhum questionamento, nenhuma dúvida, eu vou disponibilizar agora o link da aula de hoje para vocês acessarem e também mencionando os capítulos do Manual de Contabilidade Societária e do Contabilidade Financeira, tá? Qualquer dúvida, vocês podem, como eu já falei, estar entrando em contato via Teams ou mandando mensagem no privado, ou anotar para tirar a dúvida pessoalmente na quarta, enfim, se manifestem, não guardem dúvidas, porque dúvidas são cumulativas. Às vezes você não entendeu um conteúdo agora, lá na frente você não vai entender o reflexo disso numa DFC, por exemplo, tá? Então, sejam todos bem-vindos, que tenhamos um excelente semestre, um excelente ano, né, já que a nossa disciplina é anual. Boa noite a todos e até quarta. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Obrigado. Boa noite. Nada. Até quarta. Boa noite. Até.